Olá, a paz do Senhor para você que nos acompanha. Eu quero convidar você na noite de hoje para fazermos uma meditação acerca de escolhas que nós fazemos e que talvez nos leva a perder as bênçãos do Senhor. E acabamos por transformar essas bênçãos em maldição que nos persegue por muitos tempos. E para nós meditarmos, eu quero convidar você para ler o que está escrito em Apocalipse, capítulo 3, o versículo 8, que diz assim: Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Esta é uma passagem que fala sobre a fidelidade de uma igreja. Mas eu quero falar com você nesta noite sobre as vezes em que nós transformamos as oportunidades de Deus, as bênçãos de Deus em nossas vidas, e nós as transformamos em percas por não guardar o nome do Senhor, por não ser fiel a Jesus Cristo. Nós temos o exemplo do rei Saul, que foi escolhido por Deus, que foi ungido pelo profeta para reinar sobre Israel. Mas por não obedecer a Deus, por fazer aquilo que não era a sua função fazer, ou seja, por ir além dos limites que Deus colocou, o rei Saul acabou perdendo a bênção de Deus e foi rejeitado pelo Senhor. Nós temos ainda o exemplo de um outro rei. O rei Ezequias, ele construiu um reinado brilhante diante do Senhor. Ele reconduziu o povo à adoração, mas quando passou o reino para o seu filho Manassés, esse veio a destruir tudo que o pai tinha construído. Ou seja, ele transformou um reino abençoado em um reino perverso, idólatra. Perdeu totalmente a direção de Deus. Nós vamos encontrar tantos exemplos na Bíblia de pessoas que perderam as bênçãos de Deus por não ser fiel ao Senhor. E nos tempos que nós estamos vivendo, o tempo da graça não é diferente. Pessoas que já experimentaram a graça, que já experimentaram a salvação, acabam perdendo esta oportunidade, acabam fazendo como o rei Saul, que perdeu 3 coisas importantíssimas, e uma delas foi a comunhão com Deus. Às vezes você pensa que o pouco que estás fazendo diante de Deus não está sendo bem recebido, porque você pensa que pode fazer algo mais, você pensa que está capacitado para algo muito maior. Mas entenda uma coisa, o que Deus te colocou para fazer é o melhor que Deus tem para você fazer. O que Deus te colocou para fazer neste momento é o que Deus tem de melhor para você. Isso que você está fazendo é o que Deus colocou como sendo o melhor que Ele tem para você fazer. E às vezes nós perdemos as bênçãos de Deus porque pensamos que somos mais capacitados e que Deus não está enxergando a nossa capacidade. Foi o caso do rei Saul. Por uma questão de minutos, ele perdeu a bênção de Deus. E é o caso de tantas outras pessoas, podemos citar, por que não, Judas Iscariote. Judas Iscariote fazia parte da equipe de Jesus Cristo. Ele era um dos auxiliares de Jesus. Ele é a pessoa que gerenciava as finanças do grupo. Mas ele queria ter algo dele. Ele queria ter algo dele para ele gerenciar o que era dele. E quantas pessoas nos tempos de hoje perdem as bênçãos de Deus por almejar algo próprio, enquanto Deus te chamou para administrar o que é dele. E às vezes você tem o desejo de ter algo seu para você administrar. Às vezes Deus te deu uma família abençoada, mas você entende que aquela ali é a família que Deus te deu e você não está satisfeito, você quer ter uma que você escolheu. Às vezes Deus te deu um emprego abençoado, próspero, mas você entende que esse emprego não é um emprego que está te agradando. E você acaba perdendo a bênção de Deus. Às vezes o Senhor te deu um veículo, um meio de transporte abençoado, que é o que você pode, neste momento, estar desfrutando. Mas você pensa que é pouco. E acaba entrando no financiamento, entrando em outras coisas e perdendo as bênçãos de Deus. Então eu quero transmitir a você a palavra de Deus na noite de hoje, isso. Ser fiel ao Senhor. E entra pela porta que Deus abriu. Não queira abrir uma porta você mesmo. No texto em que nós lemos no livro de Apocalipse, capítulo 3, no versículo 8, o Senhor diz assim, ó, eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus
uma porta aberta. Mas é a porta que o Senhor abriu. Não é a porta que você quer abrir por conta própria para perder as bênçãos de Deus. E o Senhor diz assim, ó, que a porta que Ele colocou aberta, ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. E eu falei que o objetivo desse canal é evangelizar. Mas esta palavra é para você que ainda não conhece a Jesus Cristo. Através do sacrifício de Jesus, o Senhor Deus colocou diante de você uma porta aberta, e a porta da salvação, pela qual Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas Ele é o caminho. Ele não é um caminho, Ele é o caminho que te conduz à salvação. Não perca essa oportunidade. Não perca a bênção de Deus na sua vida. Não fique andando por caminhos que você escolheu. A Bíblia diz assim, que há caminhos que aos olhos do homem são bons. Existem caminhos que você escolheu que parece que está tudo bom. Mas o fim deste caminho é morte. Porque a Bíblia nos diz também que o salário do pecado é a morte. Então, meu amigo, você que está assistindo esse vídeo, faça a escolha certa. Escolha andar na presença de Deus. Entrar por essa porta que Deus abriu, que é a salvação, por meio da fé em Jesus Cristo. Ninguém pode comprar a salvação. Ninguém pode conquistar a salvação por obra alguma. Somente pela porta. E a saber, Jesus Cristo, o nosso único Salvador. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo possa falar melhor ao seu coração.